Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e já vou te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque todas as segundas e todas as quartas-feiras nós temos um vídeo novinho para você, trazendo sempre muitas dicas para você que é amante da arte de pintar em tecido. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, trazer algumas técnicas para pintar sombra no tecido. Você tem dificuldade entre luz e sombra? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te trazer técnicas importantes que vão te ajudar na hora de desenvolver a sua pintura. Mas antes, preciso te avisar que o nosso curso Pintura e Tecido para Iniciantes estão com as inscrições abertas e eu preparei uma promoção especial para você. E o link tá na descrição do vídeo. Esse curso, ele foi feito com muito carinho. Ele tem tudo o que você precisa para iniciar a arte de pintar em tecido ou aprimorar os seus conhecimentos. Dentro desse curso, nós temos um módulo inteirinho com uma base teórica importantíssima para você. Vai aprender a misturar as cores, a riscar o seu tecido, a trabalhar o direcionamento de luz e sombra de uma forma bem didática e com exercícios para você desenvolver na prática. Então, corre e garante a sua vaga. O link tá na descrição do vídeo. Agora, nós vamos soltar a vinheta, porque nós vamos falar um pouquinho, trazer algumas técnicas para te ensinar a pintar sombras no tecido. Vamos lá? Falar de técnicas para trabalhar a sombra é impossível sem antes nós também falarmos da luz, porque nós só temos sombra porque nós temos luz. Então, luz e sombra são duas coisas diferentes, completamente opostas, mas que andam juntas. Não dá para falar de sombra se não falarmos de luz. Então, para trazer para nossa pintura aquele volume bonito, nós precisamos trabalhar luz e sombra. Um não existe sem o outro. É como o sol e a lua. Estão em lados opostos, mas um complementa o outro. No caso da luz, nós só conseguimos perceber algo porque nós temos luz. Se eu não tivesse nenhum foco de luz aqui nesse ambiente, eu provavelmente não estaria percebendo nada. E você sabia que a sombra, né, o preto total não existe? Você sabia disso? Pois é, se você tá vendo o preto é porque você tá vendo algum sinalzinho de luz, você está enxergando. E no ambiente, nós temos vários focos de luz. Muitas vezes, a gente acha que o direcionamento da luz é de um lugar só. Para fazer com que você entenda o movimento de luz e sombra, nós vamos fazer um exercício aqui bem fácil, bem prático, para você entender todo esse processo e como a gente vai aplicar isso depois, num segundo momento, nas nossas pinturas. Para que a gente possa entender como trabalhar as técnicas de sombra da nossa pintura, antes nós precisamos entender como age a luz. Como eu mencionei, a luz, a sombra só existe porque nós temos luz, tá? Então, na pintura em tecido ou qualquer coisa que você deseja ali pintar, se você quiser uma pintura com volume, nós precisamos trabalhar aí com luz e sombra. Se nós não temos luz, nós não temos sombra, fica aquela pintura chapada, aquela pintura sem vida, né? Parecendo pintura infantil.
para que a gente consiga trazer para nossa pintura esse volume bonito, esse aspecto de profundidade, nós entramos então com a luz e a sombra. Tá? Eu tenho aqui, ó, um círculo, tá vendo? Isso daqui é o meu objeto, é a minha pintura chapada, porque ela não tem luz, não tem sombra, então é apenas uma forma geométrica. Para que eu consiga transformar esse círculo nessa esfera bonita que está aqui, eu preciso trabalhar com luz e sombra. E para entender a parte de como trazer as técnicas, nós precisamos entender como age a luz. O que acontece com esse círculo aqui? Aqui nós temos uma figura geométrica, né? Onde nós só temos altura e largura, assim como o tecido. O tecido, ele só tem altura e largura. Para que a gente consiga dar o efeito de tridimensional, né, de 3D, a gente vai trabalhar também com luz e sombra. Tudo gira em volta da luz e da sombra na pintura. Se você quer transformar a sua pintura, que é chapada, que só tem altura e largura, numa pintura que tem altura, largura e profundidade, assim como nós vemos na realidade, então nós vamos trabalhar aí a luz e a sombra, consequentemente o volume, tá? Então agora vamos entender como é que age a nossa luz, para entender como nós vamos aplicar essa técnica na nossa pintura. Primeira coisa, eu trouxe aqui essa imagem para que a gente possa estar fazendo o estudo e a observação. Tudo na pintura inicia pela observação. Então, todo o estudo, tudo que a gente vai fazer precisa de um estudo prévio. E o meu papel aqui é justamente estar trazendo para você esses estudos para acelerar o seu aprendizado e a sua evolução. Nessa imagem que nós temos aqui, nós podemos perceber que a luz está vindo deste lado. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, deste lado da minha esfera, uma camada maior de luz, um tom mais claro em relação a esse daqui. Então, a minha luz está vindo deste lado aqui, tá? Se eu tenho luz deste lado da minha esfera, eu tenho sombra do outro lado. Se a luz vem desse lado, a sombra vai estar sempre ao lado oposto, tá? É que nem sol e lua. Se a luz estivesse vindo deste lado, essa parte da esfera estaria recebendo mais luz, consequentemente, essa parte aqui estaria com sombra. Então, vamos aprender os nomes, porque tudo aqui tem nome e tem uma função correta, tá? Então, a luz vindo deste lado, essa parte onde nós temos uma intensidade maior de luz, nós chamamos de luz direta, tá? Por quê? Porque é onde a luz está batendo diretamente aqui. Do outro lado da minha esfera, eu tenho a sombra. Essa sombra é a sombra da minha própria esfera. Então, nós estamos falando aqui de uma esfera, mas poderia ser uma laranja, poderia ser outros elementos, tá? Então, eu tenho aqui a luz direta e eu tenho a minha sombra, que é a sombra do meu próprio objeto, da minha própria esfera, ok? Bom, se a luz está batendo aqui, automaticamente a minha sombra, ela é projetada para o lado oposto. Então, essa sombra que você está vendo aqui embaixo, nós chamamos de sombra projetada. Só que essa luz que bate aqui, ela também bate aqui na mesa, tá vendo? Quando ela bate aqui, ela volta e faz uma área aqui, ó, bem pequena. Se você observar, você vai ver que aqui nós temos uma área com um tom
levemente mais claro, tá? Na área de sombra, a gente tem uma etapa aqui que é mais clara. Essa luz que nós temos aqui, nós chamamos de luz refletida ou luz rebatida, porque a luz que bateu aqui, ela também bate aqui na mesa e ela volta. Quando ela volta com uma intensidade menor. Então, a gente, na área de sombra, nós vamos ter um pequeno foco de luz que a gente dá o nome de luz rebatida ou refletida, ok? A mesma coisa acontece na sombra. Essa área próxima à minha esfera, ela tem um tom mais escuro. E conforme ela vai afastando, ela vai tendo ali um tom um pouco mais claro, ela vai perdendo força. Então, nós temos aqui a nossa sombra, que começa mais intensa, próxima ao elemento, conforme vai afastando, ela vai tendo aí o seu tom mais suave, ela vai perdendo a força. E essa etapa aqui, ó, onde a gente tem um círculo, tá vendo, ó, bem claro, essa etapa aqui nós chamamos de brilho, porque a luz está batendo diretamente aqui nessa superfície e então ela vai criar um brilho. Porém, não são todos os elementos que refletem aqui o brilho. Normalmente, a gente só consegue perceber a intensidade do brilho em superfícies lisas. Vamos imaginar aqui uma maçã. A maçã tem a sua superfície lisa, então o brilho ele fica mais evidente. Se eu trocar a maçã por um pêssego, por exemplo, a superfície do pêssego ela é mais porosa. O brilho ele não fica assim tão intenso, tá? Então o objetivo aqui é da gente entender o posicionamento da luz e as suas etapas. Então, olha só, nós temos na área mais intensa de luz, nós chamamos de luz própria. Consequentemente, nessa etapa oposta, nós temos a nossa sombra própria. Essa sombra aqui, nós chamamos de sombra projetada. Essa parte mais intensa de luz, nós chamamos de brilho. Porém, entre o tom mais claro e o tom mais escuro, a gente tem aqui, ó, um tom que não é nem o branco e nem o tom mais escuro, é um cinza. Esse meio tom aqui, nós chamamos de meio tom, tá? Que é o tom intermediário. Então, quando eu vou desenvolver uma pintura, eu preciso das cores dos tons intermediários, dos tons mais claros e também dos tons mais escuros, para montar ali um degradê e fazer um volume. Agora que você já entendeu esse processo, nós vamos ver na prática como fazer na pintura. Então, eu vou fazer aqui apenas um círculo, tá? E vamos imaginar aqui que fosse uma fruta qualquer, vou fazer só um círculo, mas que o meu objeto está aqui. A luz, vamos imaginar que a minha luz está vindo dessa direção aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha onde a minha luz está vindo dessa direção. Vou fazer aqui como se fosse uma maçã, ó. Então, eu vou pintar, não é a fim de trazer uma pintura perfeita, é apenas para que a gente possa trabalhar os tons, tá? Primeiro passo, eu vou trabalhar o meu tom intermediário. Então, eu vou usar aqui o meu vermelho tomate. Eu preciso de um tom mais escuro para fazer a transição para as áreas de sombra. Então, eu vou entrar com um vinho, pegando aqui um tom mais escuro. Agora, eu vou trabalhar um tom mais claro. Para trabalhar o tom mais claro, eu vou entrar com o amarelo. Eu não vou entrar com branco, porque se eu misturar branco aqui no meu vermelho, eu vou ter rosa. E a minha maçã não tem tom de rosa, a minha maçã tem um tom mais amarelado.
O branco, ele entra na luz. Vou usar um pincel lixado e vou começar a fazer aqui, ó, a nossa parte de luz, então. Primeira coisa, eu vou fazer o tom da minha maçã. Minha maçã, ela tem um tom aqui levemente mais amarelado. Vamos fazer aqui o miolinho também, ó, isso daqui é o tom da maçã. Não estou trabalhando luz, não estou trabalhando sombra. Eu estou trabalhando apenas o tom da maçã, a cor do meu elemento aqui. E agora eu vou trabalhar com o vermelho tomate. Vou fazer aqui o meu contorno. Ó, o movimento da minha maçã. Vou levando. Pronto. Isso daqui é a cor da minha maçã. Uma pintura, vou fazer a transição aqui. Uma pintura que a gente pode... É uma maçã, mas ela não tem volume. Por quê? Porque a gente não tem luz e não tem sombra aqui. Então, agora a gente vai aplicar aquele conhecimento que nós aprendemos lá. Então, se a minha luz está vindo deste lado, a minha sombra vai estar desse lado, correto? Então, eu vou entrar com um tom mais escuro, que no caso é o vermelho, porque eu usei o vermelho aqui, então, vou usar o vinho. E vou trabalhar aqui, ó, esse lado da minha maçã vai receber um tom mais escuro. Ó, esse lado da minha maçã vai receber o lado da sombra, tá vendo? Tem parte mais clara, meio tom, tom mais escuro. E eu vou fazendo um degradê aqui. Vou limpar o meu pincel. Se aqui é a minha área de luz, então eu preciso clarear. Então, eu vou usar aqui o meu amarelo e vou usar nessa base aqui, ó, um pouco mais de amarelo, clareando o meu tom do meu vermelho aqui. Ó. Agora, vamos trabalhar o quê? A nossa sombra, a sombra projetada. Se a luz está vindo desse lado, a minha sombra, ela será projetada para o lado contrário. Eu vou usar aqui um sépia para fazer o tom da minha sombra. Ó, a sombra, ela tem o mesmo formato do meu objeto, tá? Eu começo com ela mais escura aqui, ó, próximo à base. Então, próximo aqui, ó, ela vai ser mais escura. E conforme ela vai afastando, ela vai clarear. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o clareador aqui apenas para trabalhar o tom mais suave, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, a luz, a sombra projetada, ela começa no seu tom mais escuro aqui, próximo ao elemento, e conforme vai afastando, ela vai clareando, ela vai perdendo força. Olha só. Então, nós já temos na nossa pintura o meu tom mais claro, o meu tom intermediário ou meio tom, a minha sombra própria, a minha sombra projetada, e agora tá faltando a minha área mais clara aqui, que é a parte do brilho. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco. Presta bastante atenção, porque assim, o branco puro, ele entra com brilho. Como essa base, ela está úmida, eu vou usar um pouquinho do branco e vou misturar aqui, ó. E vou desfocar, tendo aqui uma área mais intensa de luz. Vou aproveitar essa sujeirinha, lembra que a luz que bate aqui, ela também bate na mesa e volta? Então, aqui na minha área de sombra, ó,
eu vou levemente colocar uma pequena luz, que ela não pode ser tão intensa quanto essa daqui, ó. Então, essa base aqui é mais clara em relação a essa aqui, ó, ok? Então, eu já tenho também a minha luz direta e eu tenho a minha luz refletida. E para finalizar, vou trocar o pincel, pegar um pincel pequenininho agora. Eu vou colocar o branco puro. O branco puro, nessa área com a intensidade maior de luz, eu vou colocar aqui o meu brilho, tá? Por quê? Porque a minha luz está batendo aqui, a minha maçã tem uma superfície lisa, então ela vai refletir a luz. Então, olha só como a luz e a sombra, elas são essenciais para desenvolver na sua pintura, para que você consiga trazer para essa base, para sua pintura, esse volume, esse efeito de 3D. É claro que aqui a gente teria que trabalhar mais alguns detalhes, né, para trazer uma pintura um pouco mais realista, tá? Mas o objetivo aqui é que você entenda a importância da luz e da sombra e as técnicas corretas aqui para estar desenvolvendo isso em qualquer objeto, em qualquer pintura, tá bom? Nesse caso, nós estamos falando da luz vindo de um único lado, tá? Vamos imaginar, ó, eu vou fazer aqui uma flor. Para que a gente possa entender também como vai agir a luz e a sombra aqui em elementos diferentes, por exemplo. Porque aqui eu tenho uma esfera, né? A maçã é lisa, é mais fácil para você entender toda essa base. Primeiro passo, vamos preencher a cor da nossa flor, ó. Miolinho. Vou usar aqui um outro tom, vamos fazer aqui um rosinha. Ó, e vou preencher. Vou preencher toda a minha pinturinha aqui, ó. Espalho bem a tinta, cubro toda a traminha do tecido. Ó, pronto. Tem uma pintura que não tem volume, né? Ela só tá a pintura chapada, né? Aquela pintura sem graça, sem vida, não tem luz, não tem sombra, não tem nada. Então, agora, para que eu consiga dar o efeito de profundidade, assim como nós demos na maçã, então, nós vamos trabalhar aqui luz e sombra, ok? Vamos imaginar que a nossa luz está vindo deste lado. Ó, vou colocar a setinha aqui, vou fazer o contrário, tá? Então, essas pétalas que estão aqui, ó, vão receber uma intensidade maior de luz. A mesma coisa acontece aqui no meu miolo. Eu fiz a pintura e eu preciso dar profundidade. Então, eu vou escolher, por exemplo, um siena natural para trabalhar um tom um pouquinho mais escuro. Luz vindo aqui, ó, então eu vou vir aqui deste lado, se a luz está vindo aqui, vou vir aqui, ó, deste lado e vou trabalhar uma profundidade aqui maior. Inclusive, vou pegar mais um pouquinho aqui, ó, e vou dar profundidade aqui, ó, no centro do miolinho. Ó, pronto. Olha lá. Então, eu tenho um tom mais claro e tenho um tom mais escuro. Preciso clarear. Então, eu vou usar um amarelinho mais claro aqui para fazer o tom. Então, vou pegar o amarelo, vou misturar com o branco, fazer um tom mais claro aqui, que seria mais ou menos um amarelo canário, ok?
Vou vir aqui, ó, e vou clarear. Essa base é a minha base de luz, ó. Então, eu tenho aqui, ó, já um volume maior. Posso até acentuar um pouquinho mais essa sombra, ó, com sépia. E deixar esse miolinho, ó, com um volume maior, tá vendo, ó? Já mudou, já não tá aquela bolinha ali certinha, né? Agora, a gente já tem um miolinho com profundidade. A mesma coisa vai acontecer nas nossas pétalas, tá? Mesmo a luz estando aqui, então, essa pétala aqui, ó, ela vai ter um tom mais claro. Então, eu vou clarear aqui, vou pegar o mesmo tom, vou clarear um pouquinho, vou fazer um rosinha mais claro. Ó, e vou clarear essa parte aqui. Então, pétala por pétala, eu já tenho aqui, ó, um tom mais claro. Essa base aqui, ó, vai receber sombra. Se eu tenho luz aqui, essa base vai receber sombra. Então, eu vou entrar com um tom um pouquinho mais escuro, que pode ser o vermelho, pode ser o vinho. Ó, eu vou trabalhar aqui a minha parte de sombra. Limpei o pincel e vou fazer a transição. Então, perceba que o meu rosa aqui ficou um tom intermediário. Eu tenho aqui, ó, a minha área de sombra e eu tenho a minha área de luz. Ó, pronto. Agora, vamos para o seguinte. Essa pétala aqui, ó, está por cima dessa. Essa tá por baixo. Se essa tá por cima, ela vai receber, ó, uma base um pouquinho mais clara. E que tá por baixo, vai receber sombra. Por quê? Essa tá por cima, logo, ela projeta uma sombra nessa que tá aqui embaixo. Então, na maioria dos casos, guarde bem esse daí. Tudo que tá por cima vai receber luz, tudo que tá por baixo vai receber sombra. Então, vamos lá, pegar um pouquinho aqui do meu vinho e vou trabalhar aqui, ó, a sombra. Essa sombra aqui é a minha sombra projetada, que essa pétala projetou aqui. Desfoco e vou fazer a transição. Luz vindo aqui, mas essa parte que tá mais exposta vai receber uma luz maior. Então, vamos clarear aqui. E assim, nós vamos seguindo todas as pétalas, ó. Tá? Agora, aqui nós temos sombra, né? Sombra projetada. Aqui a luz vai bater nessa parte aqui, então, já inverte. Eu não vou trabalhar a ponta mais clara, eu posso trabalhar essa base aqui mais clara, ó. E fazer a ponta aqui mais escura. Porque essa parte aqui é a minha parte de sombra própria, né? Ok? Porque a luz tá vindo deste lado. E aí, é aqui que a gente cria uma confusão maior, tá bom? Mas, para fazer isso, vai depender muito do direcionamento da luz. Essa luz, se eu tiver outras flores aqui, por exemplo, a luz que bate aqui e volta, vai pegar um pouco mais a outra. Então, a gente tem que estar sempre analisando e observando a nossa pintura, tá? Vou finalizar essa pinturinha agora da nossa folhinha, apenas para você entender direitinho. Vou trabalhar aqui os tons mais escuros. Ó, essa tá por cima, logo, essa vai receber uma sombra aqui. Mas esse lado é o meu lado de sombra, então, vamos escurecer aqui também. Essa tá por cima, essa tá por baixo, também vai receber sombra aqui, ó. Olha lá. E aí, eu tenho um meio tom. Vamos fazer a transição. Vamos clarear aqui um pouquinho.
Tô usando branco porque a tinta tá úmida e eu estou mesclando, então, os tons aqui, tá? Ó, pronto. Aquela minha florzinha já deixou de ser aquela pintura chapada e agora a gente tem aqui luz e sombra, né? Trazendo aí para nossa pintura um volume mais bonito, tá bom? E aí depois vem as texturas, né? Aquela parte de detalhezinho, que não é o intuito da nossa aula hoje, é mais para que você entenda, então, como age a luz e a técnica correta para estar trabalhando a sombra, ok? Luz aqui, vou fazer uma sombra projetada para cá também, então vamos lá, para conseguir dar um volume bonito. Ó, vou usar o siena natural aqui. Luz daqui, sombra pra cá. Então, sombra projetada pra cá. E aí, devagarinho, com o clareador, ó, a gente vai montando a sombra projetada. Ela é mais escura, próxima ao elemento. Conforme vai afastando, ela vai perdendo força e ficando ali com um tom mais claro. É toda a volta? Não, porque aqui eu tenho uma parte maior intensidade de luz. A sombra está projetada para cá, porque a minha luz está vindo para cá. Agora, se a minha luz estivesse vindo de cima, aí sim, a sombra seria em toda a volta. Tá Viu bom? só que com as técnicas corretas, entendendo direitinho da onde parte a luz, você vai conseguir projetar a sua sombra e entender quais são as tonalidades que você vai utilizar ali, aonde você vai usar os tons mais claros, os meios tons e as áreas mais escuras, tá? Para uma pintura com volume, você precisa trabalhar luz e sombra e entender direitinho onde encaixa cada parte. Tudo aquilo que está por cima recebe mais luz, tudo aquilo que está por baixo vai receber a sombra projetada daquilo que está por cima. Lembrando também que dentro de um ambiente nós podemos ter vários focos de luz. Neste momento, por exemplo, eu tenho, além da luz da minha janela, eu tenho uma outra luminária, eu tenho a luz, então nós temos vários focos de luz e todas elas se conversam, tá? Vão estar todas ali interligadas. Quer estudar um pouquinho mais sobre luz e sombra? Fica o meu convite para você participar do nosso curso de pintura em tecido para iniciantes, onde lá dentro, além de todas essas dicas que eu passei para você aqui, nós temos muito mais exercícios para você entender tudo isso, sempre assim, ó, com um exercício na prática e de uma forma bem didática, que vai diferenciar as suas pinturas se você praticar. Então, clique no link que está na descrição do vídeo e vem que eu estou te esperando. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.